Bom dia, gente. Eu me chamo Pedro Vitor, sou professor de matemática e hoje vou dar algumas orientações para vocês com relação ao conteúdo. Então, o conteúdo vai ser o de critérios de divisibilidade e vocês vão precisar desse conteúdo para resolver as atividades 37 e 38. Os critérios de divisibilidade são regras para se verificar se um determinado número é divisível por outro. Então, a partir desses critérios, dessas regras, a gente vai saber se um número é divisível por outro. Então, isso facilita bastante, porque a gente não vai precisar fazer um cálculo para saber se um determinado número é divisível por outro. E nessa aula a gente vai ver as regras, né, de divisibilidade dos seguintes números: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10. Vocês devem estar se perguntando por que o 7 não está aqui. É porque o 7 não tem nenhuma regra específica, né? E vamos lá. Primeiro, os critérios de divisibilidade do número 2. Um número é divisível por 2 quando esse número for par, ou seja, quando seu último algarismo é 0, 2, 4, 6 ou 8. Agora vamos ver os exemplos. 20. 20 é um número par? É. Então ele é divisível por 2. E esse outro número, 15.895, é um número par? Não, né? Porque ele não termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então ele não é divisível por 2. E o 894 é divisível por 2? É, né? Porque ele é um número par. Então é muito simples. Se for número par, é divisível por 2. Já a divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é um múltiplo de 3. Ou seja, quando a soma dos números que compõem o número que a gente quer descobrir se é divisível dá um múltiplo de 3. Agora vamos para os exemplos. 57. Então vamos somar os algarismos de 57. Vai ser 7 mais 5, que vai dar 12. 12 é um múltiplo de 3? É, né? Então, se ele é um múltiplo de 3, 57 é divisível por 3. 35. A soma dos algarismos de 35 é 8, né? 5 mais 3, 8. 8 é um múltiplo de 3? Não. Se fosse 9, era um múltiplo de 3. Então, nesse caso, 35 não é divisível por 3. E, por fim, 1983, somando os algarismos, né? 1 mais 9 mais 8 mais 3 vai dar 21. 21 é um múltiplo de 3? É. Então, 1983 é divisível por 3. Então, divisibilidade por 3, tem que somar os algarismos do número que você quer saber. E se der um múltiplo de 3, esse número é divisível por 3. Dá para ver que ele facilita bastante, né? Esse número bastante aqui, grande, né? Se você fosse realizar a divisão por 3, ia demorar bem mais do que aplicando a regra, né? Só somar os algarismos. Se for um múltiplo de 3, é divisível por 3. Agora vamos para a divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 quando seus dois últimos algarismos formam um múltiplo de 4. Os exemplos: 1225. Quem são os dois últimos algarismos? É o 25, né? 25 é um múltiplo de 4? Não. Então esse número não é divisível por 4. 16. Os dois últimos algarismos é justamente o 16, né? Porque só tem dois algarismos. 16 é divisível por 4? Ou 16 é um múltiplo de 4? É. Então 16 também é divisível por 4. E esse número aqui, ó, 78.932. Quem são os dois últimos algarismos? 32. 32 é um múltiplo de 4? É. Então, esse número é divisível por 4. Quando a gente diz que um número é divisível por outro, significa que quando a gente faz a divisão, o resto vai ser zero, ou seja, vai ser uma divisão exata. Então, novamente, divisibilidade por 4, você olha nos dois últimos algarismos. Se for um múltiplo de 4, o número também é divisível por 4. Divisibilidade por 5. Um número é divisível por 5 quando seu último algarismo é 0 ou 5. Os exemplos: 670, quem é o último algarismo? É 0.
Então, é divisível por 5. 85, o último algarismo é qual? 5. Então, ele é divisível também por 5. E 7.886 é divisível por 5? Não, né? Porque ele não termina em 0 ou 5. Então, a divisibilidade por 5 é bastante fácil. Se o número terminar em 0 ou 5, ele é divisível por 5. Agora, a divisibilidade por 6. Um número é divisível por 6 se ele for divisível por 2 e por 3. Então, se um número é divisível tanto por 2 quanto por 3, ele é divisível também por 6. Vamos aos exemplos. 18. 18 é divisível por 2? É, porque é um número par. E é divisível por 3? Também é, né? Porque a soma dos algarismos aqui vai ser 1 mais 8, que é 9, e é um múltiplo de 3. Então, ele é divisível por 2, ele é divisível por 3, então ele também é divisível por 6. Agora o próximo número, 710. É divisível por 2? É, né? Porque ele é um número par. É divisível por 3? Vamos ver a soma dos algarismos. 7 mais 8, mais 1, mais 0. Vai dar 8. 8 é um múltiplo de 3? Não. Então, ele não é divisível por 3. Então, ele também não vai ser divisível por 6. Porque para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Agora o 15. O 15 é divisível por 2? Não, né? Porque não é um número par. Mas é divisível por 3? Vamos ver, né? 1, soma dos algarismos. 1 mais 5 vai dar 6. 6 é um múltiplo de 3? É. Então, ele é divisível por 3. Então, 15 não é divisível por 2, é divisível por 3. Então, ele não é divisível por 6, né? Porque tem que ser divisível por 2 e por 3. E o 83? O 83 é divisível por 2? Não, né? Porque ele é um número ímpar. E ele é divisível por 3? Vamos ver. Soma dos algarismos. 8 mais 3 dá 11. 11 é um múltiplo de 3? Não. Então, 83 também não é divisível por 3. Se ele não é divisível por 2 e não é divisível por 3, ele também não é divisível por 6. Então, relembrando, divisibilidade por 6, o número tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Divisibilidade por 8. Um número é divisível por 8 quando seus três últimos algarismos formam um número divisível por 8. Então, os exemplos, 24. Quem são os três últimos algarismos? É justamente o número todo, né? Porque só tem 2, então a gente pega os dois que tem. 24 é divisível por 8? É. Então, os três últimos algarismos são divisíveis por 8? É. Então, significa que esse número também é divisível por 8. 385, os três últimos são justamente o número todo. 385 é divisível por 8? Não. Então, logo, esse número todo também não é divisível. E esse número aqui, ó, 897.248 é divisível por 8? A gente vai pegar os três últimos algarismos. 248. 248 é divisível por 8? É. Então, significa dizer que 897.248 é também divisível por 8. Então, na divisibilidade por 8, quando os três últimos algarismos forem divisíveis por 8, significa que o número todo também é divisível por 8. Divisibilidade por 9. Um número é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos é um múltiplo de 9. Essa regra do 9 é bastante semelhante à regra de divisibilidade do 3. Porém, como é do 9, tem que dar um múltiplo de 9 e não de 3, como é na regra do 3. Então, vamos ver os exemplos. 81. Vamos somar. Quanto é a soma dos algarismos? 8 mais 1 dá 9. 9 é um múltiplo de 9? É, né? Então, quer dizer que 81 é divisível por 9. 750. Soma dos algarismos. 7 mais 5 mais 0 vai dar 12. 12 é um múltiplo de 9? Não. Então, significa dizer que esse número também não é divisível por 9. E, por fim, esse número aqui, que é 568.972, a soma dos algarismos, né? Então, 5 mais 6 mais 8 mais 9 mais 7 mais 2 dá 27. 27 é um múltiplo de 9? É. Então, significa dizer que esse número é divisível por 9. Então, relembrando, a regra de divisibilidade por 9 é:
Se a soma dos algarismos do número que você quer ver dá um múltiplo de 9, então esse número é divisível por 9. E, por fim, a divisibilidade por 10. Um número é divisível por 10 quando o seu último algarismo é o zero. É bem simples, né? Então, 610 é divisível por 10? É, que termina com 0. 58 é divisível por 10? Não, porque não termina com 0. E esse número grande aqui é divisível por 10? É, porque ele também termina em 0. Então, divisibilidade por 10 se o número terminar em 0. E é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Aproveitem e se inscrevam aí no meu canal.